Olá, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda parte da nossa revisão para o vestibular da UniOeste. Espero que você tenha assistido a aula anterior e a gente passou por diferentes áreas da biologia, uma parte de anatomia, uma parte de histologia, embriologia e citologia. Agora eu queria trazer outras áreas da biologia para vocês fazerem uma excelente prova da UniOeste. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações para o mais rápido a nossa informação chegar até você. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar. Eu queria condensar aqui ideias para vocês revisarem nessa semana, nesse período de tempo aí, antes da prova da UniOeste. Genética. Ano passado aparece questão associada à herança ligada ao sexo. Hemofilia, daltonismo são as heranças mais comuns ligadas ao sexo que a UniOeste trouxe. Eu pensei um pouco diferente aqui, pensei nas heranças mendelianas. Genética é o estudo da hereditariedade, ou seja, aquilo que é transmitido aos descendentes. Nós paramos na aula anterior falando em meiose e formação dos gametas. Lá nos gametas nós temos os cromossomos e lá nós temos os alelos de um gene. O gene é a receita, é o pedacinho do DNA que vai orientar a formação de um RNA barra depois uma proteína. Passagem da informação do DNA para o RNA, transcrição. Do RNA para a proteína era a tradução. Então eu preciso dessa informação. Fisicamente, os genes estão nos cromossomos. Então aqui a gente representou um par de cromossomo, outro par de cromossomo. Então eu tenho dois pares de cromossomos. Aqui, a representação do azão e do azinho, dois alelos de um gene. Então eu tenho um gene, uma receita para produzir a cor das ervilhas. Eu tenho o alelo azão e o alelo azinho, que são formas mutantes de um gene. Esses alelos ocupam o mesmo locus no par de homólogos. Locus é o lugar, é a posição. Então aqui eu tenho um cromossomo ou um par de cromossomos homólogos, cromossomos do mesmo par, que tem a mesma posição ali do centrômero, e aí a gente vai pensar na presença de genes alelos. Aqui para a cor das ervilhas, e no outro par de cromossomo eu tenho outro gene com dois alelos para determinar a forma das ervilhas. Você lembra que isso aqui a gente vai pensar lá na segunda lei de Mendel, na ideia de dihibridismo ou cruzar ervilhas duplo heterozigóticas, azão, azinho, bezão, bezinho, com uma outra ervilha duplo hétero, azão, azinho, bezão, bezinho, e aí ver a proporção fenotípica. Quando eu falo azão, azinho, bezão, bezinho, eu estou falando no genótipo, que é o conjunto dos genes ali e os seus alelos. Quando eu falo amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa, eu estou falando no fenótipo. Então não esquece para a prova no domingo que se você tem ervilhas tipo azão, azinho, bezão, bezinho, esse é o genótipo, duplo heterozigótico. A prova pode questionar quais os gametas que ela pode produzir. Então, você tem aqui segregação independente, na segunda lei de Mendel. Esses alelos estão em cromossomos diferentes, então 25% dos gametas são azão, bezão, 25% dos gametas são azão, bezinho, 25% azinho, bezão e 25% azinho, bezinho. Isso de uma ervilha. Se eu cruzar com outra ervilha dihíbrida, também eu vou produzir esses gametas. Aí eu vou montar a tabelinha, juntar esses gametas e analisar a proporção fenotípica. Nós temos nesse cruzamento 9 ervilhas que terão o alelo azão e o bezão. O azão vai determinar a cor amarela e o bezão a forma lisa. 3 amarelas rugosas. A amarela é uma característica dominante e verde é uma característica recessiva. Lisa é uma característica dominante e rugosa é uma característica recessiva. Então perceba que você tem a proporção fenotípica 9, 3, 3, 1. Você vai falar, da onde saiu isso, sócio? Eu não montei a tabelinha, o cruzamento, mas cruzando ervilhas dihíbridas ou autofecundando, você vai ter essa proporção fenotípica. 9, 3, 3, 1. É uma proporção fenotípica típica na segunda lei de Mendel,
cruzando indivíduos de híbridos. 9 em 16 amarela lisa, 3 em 16 amarela rugosa, 3 em 16 verde lisa e 1 em 16 verde rugosa. Então cuidado com esses termos. Produção de gametas, ervilha duplo heterozigótica ou dihíbrida, azão, azinho, bezão, bezinho. Genótipo, o conjunto dos genes ali e os seus alelos, se eu falo azão, azinho, bezão, bezinho, esse é o genótipo. E o fenótipo é a ação desse genótipo mais o meio, estão interferindo na definição da cor das ervilhas. Eu coloquei aqui um tópico chamado epistasia. A epistasia é uma herança do tipo interação gênica. Você vai precisar de mais de um gene e você vai olhar que um gene inibe a manifestação do outro. O gene que inibe é chamado de epistático e aquele gene que sofre a inibição é o gene hipostático. Então a epistasia, a interação é um tipo de interação gênica, assim como a herança quantitativa. Então você vai precisar de 2 ou mais genes e eles interagem na determinação de um fenótipo. Então peguei esse recorte aqui pensando na genética para a UniOeste, ok? Se nós analisarmos a genética, ela surge lá depois, a redescoberta dos trabalhos de Mendel em 1900, e aí essa genética vai explicar para nós muita coisa para dar base da teoria sintética da evolução. O UniOeste geralmente cobra questões de evolução. Geralmente assim aparece, daí não aparece, daí última edição não, daí vai que aparece. Se nós pensarmos em evolução, eu sempre penso em seleção natural. O que a UniOeste mais cobrou historicamente foi a ideia de seleção natural. Então, se você olhar para seleção natural, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace concebem essa ideia para explicar como as espécies evoluem. Evoluir é sinônimo de mudança. Os seres vivos sofrendo mudanças com o passar do tempo. A genética vem explicar as diferenças entre os indivíduos da população. Uma população é um conjunto de seres de uma mesma espécie que vive numa mesma área ou região geográfica. E esses indivíduos da população apresentam diferenças na estatura, no tamanho, na cor, enfim, muitas diferenças, dependendo da espécie que eu estou analisando. Mas esses indivíduos têm diferenças. Charles Darwin não tinha uma explicação assim convincente na época de onde surgiam essas diferenças. Mas depois, com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, a galera foi explicando de onde vinham essas diferenças. Então, o nosso conhecimento sobre os cromossomos, a teoria cromossômica da herança, a transmissão desses cromossomos lá nos gametas, os genes, a mutação, criando novos alelos, novas formas mutantes de um gene, e isso aí vai explicar a origem das diferenças. O meio ambiente funciona como um agente seletivo. Então, se indivíduos da população têm uma mutação e essa mutação é favorável, no sentido, ela vai gerar uma adaptação, promover uma adaptação, uma característica que vai garantir sobrevivência. E, consequentemente, garantindo sobrevivência, vai garantir reprodução. Aqueles indivíduos que vivem por mais tempo têm mais chance de reproduzir e deixar descendentes. Seleção natural. A gente vai traduzir em 2 palavrinhas: sobrevivência e reprodução. A gente pode chamar de reprodução diferencial. Nem todos os indivíduos da população, segundo Charles Darwin, chegariam à vida adulta e teriam capacidade de reproduzir. Segundo a ideia darwinista, não serão todos os indivíduos da população que vão chegar a essa fase adulta, a característica de os indivíduos estarem na fase adulta e conseguirem reproduzir e gerar descendentes. Então, aí nós teremos o pensamento de seleção natural, a sobrevivência dos mais adaptados. Temos 3 tipos de seleção natural. Seleção natural direcional, que direciona um dos fenótipos extremos, estabilizadora, que selecionava o fenótipo intermediário, e a disruptiva ou diversificadora, que selecionava os 2 fenótipos extremos. Eu posso pensar na seleção de fenótipos e genótipos, obviamente, depois da teoria sintética da evolução, pensando na genética. O Charles Darwin pensava na ideia de selecionar esses fenótipos ou as características que os indivíduos apresentavam. 2 tópicos importantes. Órgãos chamados de análogos e órgãos chamados de homólogos.
A analogia faz uma referência a espécies não aparentadas, que não apresentam um ancestral e comum, mas apresentam adaptações para sobreviver nesse mesmo ambiente. Por exemplo, a asa dos morcegos e a asa dos insetos são órgãos chamados de análogos. Eles têm a mesma função, garantir um deslocamento no ambiente aéreo, mas esses animais, insetos e morcegos, não descendem de um ancestral comum pelo fato de apresentarem asas. Eles desenvolveram essas estruturas de uma forma independente em momentos diferentes da história da vida nesse planeta maravilhoso. Então a isso a gente chama de analogia. Órgãos que têm a mesma função, mas não têm uma mesma origem embrionária, uma ancestralidade comum. Já na homologia, nós vamos pensar na ancestralidade comum. Então, na obra do Charles Darwin, A Origem das Espécies, nós temos o pensamento de seleção natural e também de ancestralidade comum. Os órgãos chamados de homólogos, eles apresentam uma mesma origem embrionária. E a partir desses órgãos, os indivíduos foram diversificando-se nos ambientes, foram explorando ambientes, nichos diferentes. Se eu olhar para a asa do morcego, para o membro superior humano, para a nadadeira da baleia, são estruturas homólogas, que mostram uma ideia de ancestralidade comum. Então, cuidado com isso em relação às ideias evolucionistas. A teoria sintética da evolução, ela vai explicar como as espécies evoluem, e evolução é sinônimo de mudança. Vai usar a ideia de seleção natural, vai usar a ideia de mutações, de recombinação gênica para gerar variabilidade genética. Tendo essa variabilidade genética, nós temos o alvo da seleção natural. Então a seleção vai atuar, os mais adaptados vão sobreviver. As populações, elas podem se isolar geograficamente e também um isolamento reprodutivo. Se ocorrer esse isolamento reprodutivo, aí a gente tem especiação, que é a formação de novas espécies. Mas para ocorrer essa especiação, é essencial a ocorrência do isolamento reprodutivo. O ambiente vai sofrendo mudanças com o passar do tempo. Então, temperaturas maiores, aquecimento global, resfriamento global. Esse planeta é dinâmico ao longo da sua história de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Geralmente nós olhamos para o ambiente como sendo o meio em que nós vivemos. E aí nós entramos nessa parte da biologia linda e maravilhosa que é multidisciplinar, chamada de ecologia. Porque na ecologia, oikos é casa, logia é o estudo, seria o estudo da casa. Mas a galera vai ampliar um pouco. Vai falar, opa, eu vou estudar essa casa. Como se fosse a ecobiose, o estudo da relação do ser vivo com o ambiente em que ele vive. Mas eu também vou estudar as alelobioses, a relação que os seres vivos mantêm entre si. Então a ecologia, ela é muito ampla. Conceitos importantes. População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie numa mesma área, região geográfica. Se eu tenho várias espécies ali, vários indivíduos de diferentes espécies numa mesma área, eu tenho uma comunidade ou biocenose. Uma espécie vive num determinado lugar. Esse lugar é o seu habitat. E todos os fatores, sejam bióticos ou abióticos, que interferem na sobrevivência dessa espécie, fazem parte do nicho ecológico. Então, o que a espécie faz, como ela faz, com quem ela interage, quem são seus predadores, quem são seus parasitas, quem é a sua fonte de alimento, tudo isso, junto com fatores abióticos, interferindo na sobrevivência da espécie, farão parte do seu nicho ecológico. Quando nós olhamos para poluição dentro da ecologia, essa poluição é a presença de substâncias químicas biológicas que às vezes são chamadas de poluentes. Então, um poluente, ele é algo que vai alterar, modificar, promover um desequilíbrio na vida de um determinado ambiente. Se a gente pensar no CO2, o gás carbônico, no CH4, metano, são grandes poluentes associados ao aquecimento global. Então, o aumento dessas substâncias na atmosfera, retenção de mais raios infravermelho e aí temperaturas médias maiores no planeta
degelo de calotas polares, aumento da água doce no ambiente marinho, na água salgada, alterações em correntes marítimas, mudanças climáticas ocorrendo. Então nós podemos pensar em diferentes tipos de poluição. Introdução de espécies chamadas de exóticas, espécies que não são nativas daquele lugar. E elas se instalam, elas têm ali um ambiente meio semelhante de onde elas vieram, mas elas não têm predadores, parasitas, competidores naturais. E aí elas se destacam, aí elas viram ou se transformam em espécies invasoras, desequilibrando os ambientes naturais e às vezes até extinguindo essas populações nativas. Então eu tenho esse tipo de poluição. Radiação, radioatividade, de lixos radioativos, de usinas nucleares, acidentes nucleares e a emissão de tipos de radiação, também tenho isso. Redução da camada de ozônio, apesar que as notícias são aí interessantes, reduzimos consideravelmente a emissão de clorofluorcarbonos no planeta. E aí nós vamos amenizar, diminuir essa destruição a longo prazo da camada de ozônio, porque os clorofluorcarbonos podem ficar ali ainda fazendo uma redução. Mas em algumas regiões, estudos mostraram que a camada de ozônio estava se reconstruindo mais rapidamente do que sendo destruída. Então, opa, vamos ficar aí mais felizes. Mais ozônio nas regiões, menor entrada de raios ultravioletas, que podem ser cancerígenos, que podem promover catarata, que podem afetar a vida humana e também de outras espécies. Insetos que são sensíveis ao excesso de raio ultravioleta, lesões nos olhinhos dos insetos e diminuir a polinização. Então vira um caos para nós aí, seres vivos nesse planeta, essas ações de poluição. Nós podemos usar, muitas vezes, esse ambiente a nosso favor, né? Muitas vezes, não sempre, a nosso favor, e aí a gente promover, obviamente, algumas observações. Eu tenho lá uma plantação agrícola, e aí eu vejo que tem alguma lagarta que é uma praga. Geralmente eu vou desenvolver substâncias químicas lá contidas nos agrotóxicos para tentar eliminar essa população praga. Mas também, como biólogo, eu vou olhar assim e vou falar, poxa, mas tem um vírus que ataca aquelas lagartinhas e aí pode reduzir a população de lagartas. Uau! Eu vou tentar usar estratégias ou armas que a própria natureza utiliza para eu equilibrar aquela população, evitar que ela seja uma praga, evitar que ela destrua as plantações das fazendas sócio. Então, eu vou usar o que nós chamamos de controle biológico. Geralmente eu vou usar parasitas, predadores, até competidores ali para analisar e, óbvio, fazer um estudo, ver se é possível introduzir esses indivíduos que vão tentar regular a população de pragas. Então, usando o controle biológico, a gente vai pensar em relações ecológicas. Um parasita é um parasita. Parasita, relação ecológica de parasitismo. Um ser que vive às custas de outro ser. Então, aqui, de cima para baixo, de baixo para cima. No mutualismo, nós temos uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes, mais e mais. Para você lembrar que no mutualismo, como por exemplo nos líquens, nas micorrizas, que são associações entre raízes e fungos. O líquen, que é uma associação entre fungos e algas ou cianobactérias. Geralmente você tem ali essas espécies interagindo, então duas espécies distintas, uma relação interespecífica. Benefício para ambas, então ela é harmônica, ninguém é prejudicado. E no mutualismo, a gente consegue ver que a espécie A produz algo para a espécie B produz algo para a espécie A, produz ou traz um benefício. E aí a gente vai ter essa relação de mutualismo. Geralmente essas espécies coevoluem, elas evoluíram juntas. Coevolução. Elas se desenvolveram paralelamente nesses ambientes. Onde tem a espécie A, tem a espécie B, onde tem a espécie B, tem a espécie A, porque elas têm uma íntima associação mutualística e uma acaba dependendo de outra para essa sobrevivência, ou tem benefícios bem perceptíveis. Competição. A competição pode ser intraespecífica entre seres de uma mesma espécie e pode ser interespecífica entre seres de espécies diferentes. Mas a competição sempre é uma relação desarmônica, sempre é uma relação negativa. Então os indivíduos vão investir tempo, energia,
competindo por recursos do ambiente. Isso vai afetar as duas populações de espécies diferentes, tanto a população A quanto a população B, se elas competirem por recursos desse ambiente. Se for intraespecífica, além dos recursos do ambiente, eles competem também por parceiros reprodutivos, tá? Então, o Charles Darwin também observa isso e chama de seleção sexual. Quando você tem ali uma população, e aí tem os indivíduos ali, e geralmente você tem uma competição deles por parceiros reprodutivos. Então, na relação ecológica chamada competição intraespecífica, também isso vai acontecer. Parasitismo, nós temos uma relação entre um parasita e um hospedeiro. A relação é positiva para o parasita e ela é negativa para o hospedeiro. Tipo fungos que parasitam formigas. Ou Last of Us, que apareceu como série, /jogos. E aí, fungo, para os humanos. Fala, tá, é meio possível se a gente vê uma presença de uma espécie de fungo que faça isso, mas enfim, temos uma preocupação em outras espécies já. Então, esses fungos podem produzir substâncias químicas que manipulam formigas a terem uma mudança no seu comportamento. Quando eu vejo essa relação, parasitismo. Micoses são doenças causadas por fungos. Então ali eu tenho fungos parasitas da espécie humana, vivem às custas de outro ser. Um mosquito pica e suga sangue, uma relação de parasitismo. Então esses exemplares podem aparecer para você. Predatismo, geralmente é aquela relação típica de um predador e de uma presa. Então, onças pintadas matando e comendo capivaras. Corujas matando e comendo ratos. Aumenta a população de coruja, diminui a população de rato. Diminui a população de rato, aumenta a população de coruja. Não, se diminui a população de rato, diminui a população de coruja, né? Por favor, o rato serve de alimento para a coruja. Então, se aumentar a população de rato, aumenta a população de coruja. Aumentando a população de coruja, diminui a população de rato. Diminui a população de rato, diminui a população de coruja. Diminui a de coruja, aumenta de rato. Então, o predatismo vai promover uma regulação populacional nessas presas e também nos predadores. Então, geralmente a gente vai ter adaptações para as presas tentarem fugir, serem rápidas e eficazes, os predadores serem fortes, com garras ou características de predadores, para conseguir exercer essa relação de predatismo. Uma relação interespecífica, só que desarmônica. Então, cuidado que a UniOeste vai contar uma historinha na questão 39 e ela vai perguntar que relação ecológica está acontecendo ali. Então, por favor, tome cuidado com relações ecológicas. Eu coloquei aqui vertebrados, grupo de animais que não apareceram na última edição. Grupo de animais que nós temos aí algumas características marcantes dentro da anatomia e da fisiologia dos vertebrados. Reino animal, filo chordata, subfilo vertebrata. Lembra de taxonomia? 5 grandes reinos: monera, protista, fungi, vegetal e animal. As algas e os protozoários no reino protista, bactérias, cianobactérias no reino monera, briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma no reino vegetal. Os fungos, ascomicota, basidiomicota e o zigomicota no reino dos fungi. E os animais no reino dos animais, poríferos, quinidários, platy, nemate, molusco, anélide, artrópode, quinodermos, cordados. E uma parte do filo chordata, subfilo vertebrata. Nós teremos vertebrados, todos com crânio, uma estrutura chamada de crânio protegendo o encéfalo. A maioria tem coluna vertebral, a maioria. Peixe-bruxa lá não tem essa estrutura de coluna vertebral. Vertebrados gnatostomados, tem mandíbula. Então os mais famosos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, pensando nesse grande grupo, eu pensei em circulação comparada. Os peixes são vertebrados que têm uma circulação simples. Passa um tipo de sangue no coração do peixe e esse sangue é venoso. O sangue entra no átrio e sai pelo ventrículo venoso. Vai para as brânquias, é oxigenado, distribuído pelo corpo esse oxigênio, e quando voltar para o coração de novo, nós temos sangue venoso. Então, só um tipo de sangue passando no coração. Peixes têm coração com 2 cavidades.
Então o 2 ali é de duas cavidades, um átrio e um ventrículo, um coração bicavitário. Agora, nos anfíbios, répteis, aves e mamíferos eu tenho circulação dupla. Todos esses vertebrados aí têm dois átrios. Todos eles têm dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo. Isso está aí também coevolutivamente relacionado a esse órgão chamado pulmão. Então, os vertebrados tetrápodos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, superclasse tetrápoda. Apêndices locomotores para a conquista do ambiente terrestre, pulmão para fazer troca gasosa no ambiente aéreo, respiração aérea, retirar o oxigênio da atmosfera. Os anfíbios têm circulação dupla e incompleta, 3 cavidades no coração. Então tem 2 átrios e um ventrículo e uma mistura de sangue ali na região. Répteis podem ter 3 ou 4 cavidades no coração. Os crocodilianos são répteis com 4 cavidades no coração. Então no mundo reptiliano 3 ou 4. Nós padronizamos aí que anfíbios e répteis têm uma circulação dupla e incompleta. Então geralmente tem um contatinho de sangue venoso com o sangue arterial, uma mistura, mesmo que pequena ou simplória, mas um contatinho de mistura, sangue venoso com sangue arterial. Circulação dupla e incompleta. Agora, aves e mamíferos, aves, 4 cavidades no coração, mamíferos, 4 cavidades no coração. E aí você tem dupla completa, sem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Nas aves, a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo e vira para a direita. Nos mamíferos, a aorta sai do ventrículo esquerdo e vira para a esquerda. E os dois grupos têm circulação dupla e completa. Coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades. Ovo amniótico é o ovo que contém o amnion, a bolsa amniótica que contém o líquido amniótico que protege o embrião de répteis, de aves e de mamíferos. Então, répteis, aves e mamíferos são chamados de amniotas, porque tem esse ovo. Além do amnion, tem saco vitelíneo, córion, alantoide como estrutura chamada de anexo embrionário. O amnion, ele mantém esse líquido, evita desidratação e evita dessecação, facilita a movimentação do embrião, protege esse embrião contra choques mecânicos. Então a gente vai ter essa lembrança. Alantoide é uma estrutura que armazena as excretas, que faz trocas gasosas em relação a anexos embrionários nesse ovo amniótico. Peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos, que dependem da temperatura externa para manter as atividades metabólicas. Já aves e mamíferos são animais endotérmicos. Então faz um pontinho aqui endotermia, faz um pontinho aqui endotermia, faz um pontinho aqui endotermia. Na endotermia, esses indivíduos geram calor interno, mantêm uma temperatura corporal constante, tem uma distribuição aí em diferentes ambientes desse planeta maravilhoso. Se eu pensar nisso, adaptações desses animais maravilhosos e também adaptações de plantas ou grupos de vegetais, várias edições da UniOeste que não aparece botânica. Então eu lancei a boa para as angiospermas. Você lembra dos grupos? Briófitas, pteridófitas, gímenos e angiospermas. Briófitas, plantas avasculares, criptógamas, sem estrutura reprodutiva visível. Pteridófitas, plantas vasculares, também criptógamas, mas já tem vaso condutor de seiva. Nesses dois grupos, dependência de água para a fecundação. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, têm estrutura de reprodução visível, tem formação de grão de pólen, tubo polínico que trouxe independência de água para a fecundação. Mas eu vou focar no grupo das angiospermas. Gimnospermas, o nosso pinheiro do Paraná, símbolo do estado do Paraná, a semente, o pinhão, é a semente das araucárias e surge do óvulo fecundado e desenvolvido. As angiospermas, além da semente, tem uma estrutura externa que surgiu do desenvolvimento do ovário chamado de fruto. Também tem estruturas exuberantes, coloridas muitas vezes, cheirosas e adocicadas, chamadas de flores. Lá na flor tem o conjunto de sépala, que forma o cálice, conjunto de pétala, que forma a
corola, parte colorida. Conjunto de estames, o androceu, de onde sai o grão de pólen, e o conjunto de pistilos, o gineceu. Então nós temos uma flor aí completa, e a flor vai ser a estrutura reprodutiva. Eu vou olhar formação de semente a partir do óvulo e formação de fruto a partir do ovário. Eu posso diferenciar esses grupos em relação à semente. Um cotilédone. O cotilédone é uma folha modificada que reserva nutrientes. Monocotiledôneas, milho, trigo, grama, cevada, centeio, palmeiras, são monocotiledôneas. Dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. O exemplo mais clássico é o feijão. Mas lembra de plantas arbóreas? Por exemplo, tem flor, uma planta que dá para subir, uma goiabeira, jabuticaba. Você vai falar, poxa, eudicotiledônea. Dava para diferenciar por essas estruturas os cotilédones. Eu vou olhar para as angiospermas e dentro da semente também eu vou ver um endosperma triploide, resultante da dupla fecundação. Eu vou olhar para a raiz e falar, gente, a raiz das monocotiledôneas é fasciculada. As eudicotiledôneas tinham uma raiz axial ou pivotante. Eu vou olhar para o caule e vai ter uma distribuição de vasos condutores com o cilindro central, esses vasos estão organizados ali. Nas monocotiledôneas, os vasos condutores estão dispersos. Então a gente tem diferenças entre mono e dico. A folha das mono com as nervuras paralelas, das dico com nervuras reticuladas ou em forma de rede assim. E a gente vai diferenciando esses dois grandes grupos. Monocotiledôneas e eudicotiledôneas fazem parte das angiospermas. Grande parte do que nós consumimos diariamente dos alimentos classificado aqui. Alimentos. Comi batata, batatinha inglesa. É um caule do tipo tubérculo. Comi cenoura, comi mandioca, comi rabanete. É uma raiz tuberosa. O feijão, o grão do feijão é uma semente que está dentro de uma vagem. Vagem ou legume é o fruto das leguminosas. Mas e o tomate, sócio? O tomate é um fruto do tipo baga. Tem várias sementes dispersas. Mas eu comi um pêssego de sobremesa. É uma drupa. Tem uma estrutura dura, rígida e lignificada no seu interior. Então esses são alguns órgãos vegetais que nós extraímos principalmente desse grande grupo chamado de angiosperma. E aí serve para nossa alimentação. Vai ter que cair botânica, né, Unioeste? Por favor, olha para nós aqui, Unioeste, que tem botânica também no ensino médio, ok? E eu arrisquei aqui pensar em doenças virais e bacterianas. Na última edição, lembram? Aquela questão sobre doenças negligenciadas, que tinha o triquiurus triquiura, nemateominte, entre outros. Agora, geralmente doenças aparecem principalmente a sua forma de transmissão, ou quem é o agente causador ou etiológico. Doenças causadas por vírus, ok? Os vírus são acelulares, ametabólicos, parasitas intracelulares obrigatórios, podem ter DNA, ou RNA como material genético. E os vírus causam diferentes doenças. Então a gente viu lá algumas infecções sexualmente transmissíveis, como HPV, AIDS e agora dengue, transmissão por mosquito Aedes aegypti. Então o mosquito um inseto, hematófago, holometábolo. Tem aquele desenvolvimento total lá na metamorfose dos insetos. Raiva, uma preocupação com um vírus que pode transitar aí por mamíferos, podem chegar mamíferos voadores como os morcegos, chegar até nós. Também por cães contaminados em ambientes urbanos e a mordida, e aí a gente ter probleminha com essa doença. Sarampo, tossir, espirrar e secreção. Infelizmente, baixa cobertura de vacinação das crianças e o sarampo reaparecendo. Hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Hepatite A numa transmissão fecal-oral. Hepatite B e C, a gente tem transmissão por sangue, fluidos corporais. E aí a gente tem vacinação também para a prevenção das hepatites. A dengue foi aprovada uma vacina aí com uma certa eficácia, mas ela não está ainda no nosso calendário de vacinação. Quando estiver, é óbvio, a vacina funciona como uma medida
profilática, ou seja, preventiva. A vacina vai diminuir a chance, obviamente, se a gente for picado por um mosquitinho e chegar o vírus, de desenvolver casos graves da doença, casos severos da doença. Mas não podemos esquecer de evitar a água parada, combate ao mosquito, manter a limpeza, a higiene, uso de inseticidas para eliminar o insetinho transmissor da dengue, assim como a febre amarela, também transmitida por um mosquito. Febre amarela, vacinação, temos no nosso calendário de vacinação. As bacterioses ou doenças bacterianas são causadas por seres unicelulares, procariotos, que têm na sua estrutura uma parede celular típica formada por peptoglicanos ou peptidioglicanos. E esses procariotos têm os seus nomes científicos, as suas informações e características metabólicas típicas. Eu posso olhar para bactérias que são autotróficas, produzem seu próprio alimento, ou através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Tem bactérias que são heterotróficas, que podem realizar fermentação ou podem realizar respiração celular. Então elas têm uma diversidade nutricional muito intensa. Tuberculose, transmitida por tosse, secreção. Temos vacina também que deixa marquinha no braço. Tétano, também temos vacinação contra o tétano. Esporos ou endósporos dessas bactérias no ambiente, cortes profundos, entrou na lesão e proliferou. E aí a gente pode pegar essa doença que pode sim, infelizmente, ser severa e nos matar. Nós podemos olhar para a leptospirose, Leptospira interrogans, uma bactéria que existe lá em roedores como os ratos. A urina desses roedores contamina a água, que pode contaminar os alimentos e a gente entrar em contato com isso e a ter acesso à bactéria e se contaminar. Então, nesses casos de, infelizmente, muitas chuvas, nos ambientes urbanos, os esgotos virem à superfície, a urina desses animais e a gente ter a contaminação. Cólera. Água e alimentos contaminados com vibrião colérico. Esse vibrião é uma bactéria com uma forma diferente. Tem forma de vírgula. Tem outras bactérias que têm forma de espiral. Tem outras bactérias que têm forma de cocos arredondado, em forma de bastão. Então tem uma diversidade muito interessante de forma de bactéria. Mas aqui, cólera, água principalmente contaminada, ingestão e aí lesões intestinais severas, diarreia, desidratação severa. Então, cuidado com doenças virais bacterianas. Citei algumas, espero que elas estejam ali para você lembrar na prova, mas eu sei que você tem o seu ritual de estudo e as suas anotações. Então, vai lá, faz essa revisão junto com o sorte aí desses tópicos para você sim mandar muito bem na prova da UniOeste. Essas são as minhas considerações finais em relação à aula anterior e essa. Eu espero aí ter contribuído com vocês. Eu espero que seja o seu último vestibular do ano e também da sua vida estudantil e que depois você passe o dedinho na tela, veja seu nome na lista de aprovados. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Aí, o mais rápido possível, eu respondo vocês. Do fundo do meu coração, desejo uma excelente prova da UniOeste para todos vocês. Brilhem, brilhem na prova da UniOeste. Abração!